Dando agora o DRESS, que é o Diagnose Rápido da Estrutura do Solo. Não sou um especialista no método, mas já apliquei algumas vezes. Vou estar aí mostrando, assim, a importância dele, mas sugiro que todos leiam aí o manual que eu mandei ali no grupo, e também tem um guia rápido ali que pode ajudar também vocês. É bem simples de se aplicar, a ideia dele é isso mesmo, que ele seja um método simples, né? Então, eu vou estar passando aqui para vocês compreenderem, né? Primeiro, eu só queria estar falando que o que se preconiza como qualidade do solo sempre está agregado com o que é química, física e biológica do solo. E o programa Yamakawa, ele está totalmente atrelado a isso, já que com a melhoria, com a ativação aí daquela microbiologia que estava dormente ali no solo, você vai ter melhorias em todos os quesitos. Então, os micro-organismos, eles são responsáveis por liberação aí da parte química desse solo, também já desenvolvendo a questão biológica, né, todas as cadeias ali dentro, e tudo isso vai estar influenciando na física, que é a melhoria da textura, densidade ali, os grumos desse solo, né. Então, a gente sempre tem que estar atrelado a isso. E por que muitas vezes é tão difícil diagnosticar como que está aí a qualidade desse solo, né? A gente pega essa imagem que ele mostra aqui nas linhas em vermelho, como que está a compactação, né? Então, não que eu sou contra os métodos, né? Mas muitas vezes um método muito fácil de se trabalhar por você não ter que abrir aquele solo é a própria penetrometria. Mas a penetrometria também, conforme eu apresentei o coletor de esporos, ele é uma ferramenta que, se não souber ser utilizada da melhor maneira, não vai te mostrar o que realmente está acontecendo com aquele solo, né? Então, se você usa um penetrômetro nessa região aqui, onde a compactação está mais ampla, então você vai mostrar um solo muito ruim. Mas se você fizer, de repente, está fazendo uma amostragem muito pequena e você pega próximo aqui a planta, onde não tem a compactação, você pode achar que aquele solo está bom, né? Então, por isso a dificuldade, né? E tem diversos métodos para você estar avaliando aquele solo, mas alguns são muito complexos, exigem que você tenha equipamentos, né? Tem avaliações que você pode fazer com aqueles anéis volumétricos, até o pessoal da Labor Solo, né, preconiza alguns trabalhos para mostrar a compactação, mas são métodos que você demora mais tempo, você tem que levar para um laboratório, e a ideia do pessoal, quando desenvolveu o DRESS, é ser um método rápido, que qualquer um pode desenvolver dentro da sua propriedade, e ele está muito vinculado com o que o próprio Sensei Yamakawa fala, onde ele fala que o importante produtor é abrir aquele solo, sentir aquele solo nas mãos, cheirar o solo, né? Então, tem muita proximidade com isso. Então, vocês vão estar vendo como que é feito esse método. Então, ele foi desenvolvido aí em meados de 2017, em parceria com professores ali da Universidade Estadual de Londrina, né? Um professor, o meu professor Ricardo Hallich, ele foi um dos responsáveis, e o pessoal da Embrapa, né? Vários pesquisadores da Embrapa. Então, eles desenvolveram esse método, mais ou menos em 2017. Né, eu vou estar colocando algumas frases que que foram escritas aí nesse manual, que ele fala um pouco da estrutura do solo. Então, de acordo com o Miller, 2009, a estrutura do solo é a chave para os processos biológicos, né, físicos e químicos também, e está relacionado às funções ecossistêmicas exercidas por este recurso natural. Então, a estrutura é influenciada diretamente pela biologia do solo, sendo fator determinante da qualidade e do equilíbrio da biodiversidade desse solo. Eu coloquei essa frase porque ele também reflete muito o que é pregado no sistema Yamakawa, né? E aqui eles falam muito de agregação, então, que também é uma das coisas que o sistema Yamakawa preconiza. Então, portanto, a agregação de boa qualidade traz efeitos positivos e benéficos às propriedades do solo e ao desenvolvimento das plantas. Por outro lado, quando as partículas se encontram dispersas, desagregadas ou muito coesas, né, muito duras, compactadas,
os resultados são muito adversos à qualidade do solo e à atividade agrícola. Então, quando a gente consegue reativar essa biologia do solo, a gente vai procurar essa questão da agregação. Então, solos que estão dispersos, você vai agregar, solos muito coesos, você vai procurar desagregar, mas formar essas estruturas, né? E o que o pessoal coloca é que os métodos convencionais para medir as propriedades e da qualidade do solo exigem variados conhecimentos metodológicos, infraestrutura de recursos, né, equipamentos e laboratórios, e considerável tempo e dinheiro. Então, por conseguinte, promover a construção de um método para avaliar a qualidade estrutural do solo que seja viável, rápido e sensível às alterações introduzidas pelo manejo é a necessidade preemente de grande utilidade no âmbito científico e na qualificação da gestão do solo e da propriedade rural. Por isso que eu acredito que é um dos métodos que pode ser utilizado para estar mostrando aí a eficiência do programa Yamakawa. Então, aqui, né, a gente vê um perfil de solo. Então, o DRESS, ele é um método para qualificar a estrutura da camada superficial do solo, em geral, até 25 centímetros, porque é a camada que muitas vezes a gente consegue retirar ali com a pá, né, e também é a primeira camada ali que a gente consegue enxergar, que está mais próximo às raízes. Mas, para maiores profundidades, acredito que equipamentos como o penetrômetro seja mais adequado. Quais são os materiais que a gente precisa? Então, ele é algo que pode ser feito com poucos materiais. Então, a gente vê que a gente precisa de um enxadão para estar abrindo a trincheira, uma pá de corte reta, né? Uma bandeja de plástico, onde a gente vai avaliar esse bloco de solo, um canivete ou faca para auxílio das manipulações das estruturas, né? Uma régua de 30 centímetros para medição das espessuras e também para delimitações das camadas de solo. A gente pode usar separadores, que a gente vai estar mostrando ali mais para frente como que a gente utiliza, prancheta, né? Lupa pequena, uma lupa que a gente na fitopatologia usa muito para identificar os patógenos, as doenças, mas que também pode ser utilizada para enxergar as estruturas de solo, os micro-organismos, coprólitos, né, e outros micro-organismos que estão ali. Máquina fotográfica qualquer um tem hoje com celular, né, e demais aí equipamentos. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar delimitar a área, então a gente vai ter, dentro da sua área, você vai ter que ter um histórico de manejo, então separar as áreas por histórico de manejo, estágio de desenvolvimento da cultura, variabilidade dessa estrutura de solo, se ele é um solo mais argiloso, mais arenoso, dividir as áreas declivosas, que isso também dá diferença, e classe de solo, se for possível. Aqui eles colocam um número de amostras, né, até 10 hectares de 3 a 5, né, e assim por diante, mas eu acho que o mais importante é a pessoa conhecer a sua propriedade, os locais, onde está melhor, onde está pior, e fazer as avaliações, né, isso que eu acredito que seja o mais importante. Época de avaliação, né, é muito importante que se avalie quando se tenha raízes, porque você vai enxergar isso também é preconizado no método Yamakawa. Então, se você está com uma cultura ali e você está enxergando as raízes vão te mostrar onde está duro, onde ela está conseguindo penetrar, onde não está conseguindo, né? A umidade do solo também é importante, então tem que ser aquela umidade friável, né? Que é mais ou menos semelhante ao que a gente utiliza para fazer o penetrometria. E se for fazer sem culturas, você pode fazer após a colheita, né, ou até após a semeadura. Após a semeadura não é muito indicado, porque as linhas de semeadura vão estar ali rompendo um pouco aquele solo e pode mascarar o resultado. Então, a coleta da amostra, né, então tem que ser em locais representativos. Aqui a gente está mostrando 2 exemplos, num caso de cultura de soja, né, que tem um espaçamento mais próximo de 50 centímetros, onde você deve fazer a amostragem, e no caso de uma amostragem em área de trigo. Então,
deve-se manter o bloco de solo quando se tira com a pá inteiro, evitar arrancar plantas antes disso, né? E com o auxílio do enxadão e a pá reta, abrir uma mini trincheira de 40 centímetros de comprimento por 30 de largura e 30 de profundidade, no sentido transversal às operações agrícolas. Aqui é um exemplo aí da trincheira. Então, se faz o reconhecimento dessa parede na mini trincheira. Isso aqui é o que eu comentei ali, que vai muito em encontro que o sensei falava, né? Sensei Yamakawa, que é observar, tocar, cheirar esse solo, né? Você tem que conhecer ali o solo da sua propriedade. Então, o bloco ele tem que ser extraído conforme está sendo mostrado aqui na figura, né? De acordo com as medidas que eu comentei ali atrás, e tirar esse bloco inteiro. Quando você retira esse bloco, você deve dar uma limpada nele, né? Tirar aí as sujeiras, né? Colocar uma disposição de tal forma que a profundidade coincida com o comprimento da bandeja, na forma que está aqui a imagem, e eliminar os resíduos, e o preparo e a manipulação da amostra, né? Você deve, com as próprias mãos, ir desagregando aquele solo de maneira a você enxergar os agregados do solo, né? Então, você não pode usar uma força muito grande, né? Você tem que ir sentindo aquele solo realmente e ir desagregando eles aos poucos, né? Então, se ele for um solo que estiver muito desagregado, ele vai se soltar conforme essa primeira amostra aqui, vai ficar totalmente solto, né? Agora, se ele tiver um solo com uma estrutura maior, você vai conseguir soltando os agregados aos poucos. E também, se ele tiver muito compactado, ele vai ficar uns blocos muito grandes de solo. E tudo isso a gente vai usar para avaliar esse solo, né? Então, a identificação e delimitação das camadas, né? A gente vai conseguir... Tem solos, né? Então, eu vou mostrar ali depois um solo de mata, ele vai ser um solo muito mais homogêneo, que desde cima até embaixo ele vai ser muito parecido, os tamanhos dos agregados, e geralmente dentro de uma lavoura a gente tem aí diferentes, né, camadas. Então, aquela camada que fica mais na superfície, ela é mais desagregado, na maioria dos casos. Você vai ter uma camada mais compactada e uma camada menos compactada depois, né? Geralmente a camada compactada está ali próximo aos 12, 15 centímetros, né? Onde a gente vê grandes agregados de solo, né? Blocos de solo, como a gente está vendo nessa imagem. Então, em cima disso, você vai atribuindo notas. Eu acredito que, assim, para termos da gente estar aplicando o método, para estar enxergando o solo, não precisa a gente estar se prendendo muito à questão de notas, né? Notas seriam mais para a gente quando a gente quer desenvolver trabalhos mais científicos, se a gente, por exemplo, quiser publicar trabalhos para estar colocando nesse congresso de plantio direto ano que vem, seria interessante a gente estar aplicando as notas, né? Também não é algo tão difícil, acompanhando o manual é possível, mas eu não vou me ater muito a isso agora, para a gente não se estender muito, né? Mas aqui, só para enxergar que, por exemplo, evidências de degradação, né? Então, raízes pivotantes e tortas, né? Tudo coisa que a gente já observa hoje. E, ao contrário, evidências de conservação e recuperação de solos, né? Raízes pivotantes sem comprometimento no crescimento, né? Então tem essas questões que a gente vai estar observando à frente. Então aqui a gente observa, né, características das raízes que indicam degradação da estrutura do solo. Então raízes pivotantes tortas e com crescimento interrompido, raízes achatadas e concentradas nas fissuras, raízes de milho aqui na terceira imagem, concentradas na camada superficial do solo e não conseguindo descer, né? Tudo isso. Por isso que é importante a gente estar fazendo também essa avaliação, esse diagnóstico, quando a gente tem raízes no solo, que eles nos ajudam a enxergar essas características, né? Outras características que mostram aí a qualidade estrutural degradada desse solo, né? Agregados com tamanho maior que 7 centímetros, exibindo superfícies de ruptura lisas, né? Então, o que a gente não observa nessas imagens, espelhadas, planas e formando ângulos retos.
agregados com forma laminar e solo desagregado próximo à superfície, que é essa imagem C. Então, esse solo desagregado próximo à camada compactada indica falta de matéria orgânica, falta de atividade microbiológica. E aqui o contrário, né? Evidências de conservação de solo, né? Ou de recuperação de solo. Então, raízes indicador de conservação, que elas vão ser pivotantes sem deformação, né? Que comprometam o crescimento vertical. Raízes bem desenvolvidas em profundidade, com redução gradual na abundância do perfil, e raízes crescendo através dos agregados, conforme essa estrutura C aqui. Até na apresentação do professor Fonato, Fonato-san, ele coloca algumas imagens onde as raízes estão atravessando os agregados, né? É bem isso. Então, são características que a gente observa no solo, que é só a partir do momento que a gente abrir essa trincheira e tocar esse solo e cheirar esse solo que a gente vai estar observando mais. Outros critérios aí que mostram um solo em recuperação, né? Então, agregados com tamanho de 1 a 4 centímetros, arredondado, com faces de ruptura rugosa e com indícios de alta atividade microbiológica, que são essas hifas, raízes penetrando, agregados grumosos, né? Então, que a gente observa, e amostra de solo com estrutura livre na camada superficial, resultante da atividade microbiológica. Que é muito, se a gente aplicar esse método numa área de mata, é o que a gente vai estar observando, né? Outros indícios, fungos micorrízicos em agregados, coprólitos, né, que são causados por macro-organismos aqui no solo, e presença de minhocas, né? São todas coisas que a gente já observa, mas que muitas vezes a gente não está utilizando para avaliar conforme a estrutura do DRESS, né? Então, aqui um exemplo, né? Um exemplo de transição abrupta, né? Onde a gente tem a camada superficial do solo muito desagregada e, em seguida, um solo com agregados muito grandes, então compactados, né? Então, de acordo com essas questões, vai se aplicando as notas. Aqui já ao contrário, um solo já você não observa a gradação, né? Então, provavelmente é um solo de mata, onde ele tem agregados bem menores, presença de raízes, e você não enxerga a transição. Então, é um pouco aqui, depois vocês leem aí, né, os indícios de degradação e de conservação, né? Então, o que pode causar isso, né? Então, indícios de degradação, revolvimento intensivo do solo, com uso de arado, ausência mínima de cobertura do solo, sinais de erosão, e os indícios de conservação são ausência mínima de revolvimento, né, que é o plantio direto, presença da cobertura morta sobre esse solo, e utilização aí de técnicas de conservação, como curvas de nível, terraços. Aqui mais algumas imagens para estar aí mostrando feições de degradação. Então, você vê que são agregados grandes, com essa questão, são angulosos, laminados, né? Dificuldade de penetração de raízes, ou solos muito desagregados, ou com essa transição abrupta. E ao contrário, né, solos aí com características de recuperação de solo, né, ou solos muito bem conduzidos. Aí eles também utilizam para estar aí classificando as notas o tamanho desses agregados, né? Então, esses agregados menores de 1 centímetro, que são considerados pulverizados, então eles são características aí de falta de agregação nesse solo. Aqui já agregados de 1 a 4 centímetros, que já são o que seria desejável para um solo. Então, com isso, você vai dar as notas melhores. E, ao contrário, agregados maiores de 7 centímetros, que já são considerados aí compactados, ou um manejo inadequado desse solo. Aqui também, né, agregados maiores que 7 centímetros. E aqui a atribuição de notas, como eles dão, também não vou avançar nisso. Caso alguém queira utilizar essas notas, daí é só acompanhar ali o manual, né? Aqui tem outra
outra questão aí das notas também. E aqui como que eles mostram as notas, né? Então aqui ele está mostrando como ele fez aí a diferenciação entre os agregados, né? E a diferenciação nas profundidades. Aqui também algumas questões em relação à nota. Também não vou me aprofundar muito nisso, mas a gente vê aqui solos com blocos grandes, bem compactados, e solos mais com uma situação mais homogênea e agregados menores. Então, aqui um exemplo, né? Um exemplo 1, que ele mostra aí, esse aqui muito provavelmente é um solo de mata, onde a gente enxerga muitas raízes, presença aí, a gente não vê a diferenciação de camadas, ele é bem homogêneo, apresenta 70% dos agregados no tamanho de 1 a 4 centímetros, com aspecto grumoso, alta porosidade e atividade biológica. Sistema radicular abundante, bem distribuído no perfil. Então, ele recebeu uma nota 6, né? Então, ele foi uma nota boa, equivalente ao QEC. Aqui, ao contrário, uma amostra com distinção de 2 camadas, uma com 18 centímetros e outra com 7 centímetros. Então, a gente vê a evidência de degradação da amostra nessa parte de cima, onde a gente tem agregados grandes e angulares, né? Então, isso aqui é sinal de compactação, pouca raiz. E um terceiro exemplo, aqui foi feito distinção de 3 camadas. A primeira muito pulverizada, provavelmente aí com pouca matéria orgânica. Então, essa primeira camada com 7 centímetros, a segunda com 13 e a de baixo com 5. Então, de acordo com os critérios, cada camada foi recebida uma nota, e isso a gente depois vai ter uma nota final. Então, de acordo com isso, com as notas aqui, você vai, e a qualidade estrutural do solo, você vai ter aí um solo muito bom, regular, ruim ou muito ruim. E de acordo com isso, eles dão algumas recomendações de melhora, né? Como manter o sistema de manejo, ou, no pior, né, dos casos, realizar um diagnóstico à profundidade da área, melhorar as condições de conservação desse solo. Aqui eu trago um exemplo de um dia de campo que a gente realizou em 2018, aqui na faculdade da Unifil, onde a gente fez alguns trabalhos, né? Onde a gente tinha um solo compactado. Ao lado, a gente fez um trabalho com o sorgo gigante boliviano Agri 002E, após um cultivo de soja, e ao lado foi feito soja e posteriormente milho com braquiária, né? Então aqui a gente consegue ver bem a diferença das estruturas do solo, onde o solo do mato, a gente vê da mata, né? São agregados menores de 4 centímetros, bem homogêneos, bastante presença de raízes, né? O que mais se assemelhou a ele foi o manejo com o sorgo boliviano, né? Então a gente vê que a camada superficial continua bem compactada, mas essa segunda camada de baixo, ela já se aproximou do solo de mata, né? E o manejo com milho e braquiária, a gente vê que a braquiária, ela conseguiu fazer um trabalho muito bom nessa camada superficial, mas a parte de baixo ainda está bem compactada, né, com estruturas bem grandes, né, e dificuldade de penetração de raiz. E o solo compactado a gente nem se fala, né, agregados bem grandes. E esse foi o trabalho que a gente realizou ali na propriedade da família Uemura, do Humberto, né, da Elisa, onde a área com o programa Yamacal, vocês podem ver que a quantidade de agregados menores é maior, a gente tem uma quantidade de matéria orgânica e raízes na superfície maior, né, do que a área controle, onde a gente tinha blocos grandes de compactação, um solo mais pulverizado na superfície, né, e também muitos blocos aí de compactação, dificuldade de penetração de raízes. Então, acredito que é um método que pode nos ajudar aí a identificar os benefícios do programa Yamakawa. Conforme eu comentei, acho que não sei se foi na última apresentação,
O Humberto aqui, ele já vem em desenvolvendo práticas conservacionistas, melhoria da biologia do solo, da química do solo. Então, até nesse TCC que a gente desenvolveu aqui, nessa tese de conclusão de curso, na parte química, a gente não conseguiu observar muita diferença na área controle e área com programa em Yamakawa. Na parte biológica, onde a gente fez as avaliações de BioAS, também não conseguimos enxergar muitas diferenças, mas na estrutura de solo foi possível ver essas diferenças, né, ver essas melhorias. Então, por ser um solo que ele já vem trabalhando há mais tempo com essas práticas, pode ser que, se a gente não tivesse utilizado esse método, a gente não enxergaria aí os benefícios, né? E são os benefícios que os próprios funcionários estão enxergando, que eles falam que eles estão vendo, quando plantam, estão vendo menor quantidade de torrões, né? Então, isso está diretamente ligado com a parte de estruturação desse solo. Então, eu quis trazer esses exemplos para mostrar aí na prática como que foi feito, né? Então, considerações finais, então, é um diagnóstico que visa avaliar a qualidade estrutural desse solo e as práticas de manejo que estão sendo aplicadas nele. Ele é um sistema de execução rápida e simples. Talvez, assim, eu passando por todas aquelas questões de nota parecer um pouco complicado, mas se for ver na prática, é só aquilo mesmo, você abre a trincheira, pega o bloco de solo, coloca na bandeja, vai aos poucos desestruturando esse solo, é até uma oportunidade de você estar sentindo melhor o solo da sua propriedade, estar cheirando melhor esse solo, e enxergando ali as raízes penetrando, se tem alguma microbiologia, uma minhoca, algo assim, né? Então, é uma oportunidade de você estar mais próximo do seu solo. Então, ele é uma ferramenta que visa auxiliar no diagnóstico do solo, minimizando as necessidades de análises mais onerosas e eliminar práticas mecanizadas desnecessárias. E, além disso, o DRES, ele se constitui em uma ferramenta interessante para ações de transferência de tecnologia relacionadas ao manejo conservacionista do solo, porque ele permite que o público interessado perceba na prática os efeitos de práticas adequadas na preservação e ou melhoria de qualidade estrutural dos solos agrícolas. Ele, conforme eu mostrei ali nas fotos, ele é um diagnóstico muito visual, né, e as pessoas, né, os produtores, eles se identificam muito com essa questão do visual, né, é muito rápido a pessoa entender ali, e é uma forma também dela estar sentindo esse solo. Então, por isso que eu acredito que é um método aí que pode ajudar muita gente a estar enxergando os benefícios do programa Emacau. Em suma, não sei se eu me estendi muito, era isso. Espero ter contribuído aí e ter sido claro o suficiente para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado, Wagner. Realmente de fácil compreensão, né? Então, e desde que não tenha preguiça, é possível fazer. O custo é só um pouquinho mais de arroz e feijão, né? Então, e disposição, né? Eu creio que a gente consegue visualizar, né? E realmente ela vem de encontro ao que o professor Yamakawa falava, né? Cavar para verificar como é que está o enraizamento, como é que está a estrutura, né? Cheirar. Mas essa visualização que o produtor pode ver, né? Que é imediato também, né? Eu acho que realmente é uma ferramenta e tanto, né? Sim. Parabéns, muito obrigado pelas explicações. Obrigado. Alguma pergunta, pessoal? Dohara-san, fica à vontade. Parabéns pela apresentação, doutor Wagner. Muito interessante. Eu comecei a trabalhar verificando a compactação, foi em 2012, que aqui no estado do Pará tem um negócio aqui que eu venho falando há muito tempo, é uma tal de mecanização agrícola. Enquanto o Brasil todo está trabalhando no plantio direto, aqui não, aqui o negócio é mecanizar.
é meter, e essa mecanização, se fosse uma coisa feita corretamente, mas é só para quebrar o mato. Como aqui é proibido queimar, então o pessoal mete grade aradora numa capoeira baixa de até 3, 4 metros de altura para quebrar o mato. Bom, isso é uma coisa. Então, nosso solo está bastante degradado e compactado. Eu tenho várias fotografias que eu faço apresentações aqui. Agora, como é que eu posso usar esse dress? Nós temos solo muito arenoso. E como é que eu posso fazer num solo bastante arenoso? Porque num solo um pouquinho argiloso, semana que vem eu vou para Tomé Açu. Então, aqui tem a mania de fazer cova com enxadão, né, com enxada. Então, pelo som que ela faz, dá para a gente saber que se está compactado ou não, e quando tira também o solo, vem solo na enxada, a gente sabe se o solo está compactado ou não. Agora, num solo arenoso, como é que eu posso fazer essa avaliação? Conforme você viu ali nas imagens, esse método ele foi desenvolvido aqui na nossa região, onde o solo é bem argiloso, né? Eu nunca tive a oportunidade de fazer esse sistema num solo bem argiloso, né? Até tem algumas regiões que a gente atende aqui que, de repente, eu posso estar tentando fazer para enxergar. Mas eu acredito que, quando se faça num solo mais arenoso, aquela primeira camada ali realmente vai ser meio difícil, mas sempre tem algumas camadas ali mais para baixo que elas vão estar mais duras, né? Então, de repente, essa parte daria para tirar esse bloco, né? Ou tentar fazer, de repente, com a umidade mais alta desse solo, para ver se você consegue tirar esse solo e está sentindo ali, ver se consegue ver os agregados desse solo. Mas eu não na prática mesmo, eu não saberia te dizer, eu nunca fiz. Teria que ser feito um teste, até se você fizer aí o teste, de repente, pode compartilhar com a gente como foi a experiência. Perfeito. Eu vou ter que fazer umas trincheiras aí para adaptar o nosso bioma aqui, né, que é um pouco diferente de vocês aí. Sim. Mas foi muito boa a colocação, com certeza. Acredito aqui que no grupo tenham mais pessoas aí que vão ter solos completamente diferentes. Aí o pessoal também de Petrolina, o pessoal da Bahia, aí tem solos bem diferentes, né? Fábio? Oi, boa noite. Primeiramente, parabéns, né, Wagner. Em relação, né, eu fiquei bastante interessado para que a gente possa padronizar isso e usar como protocolos, porque como se mostra algo muito mais visível e palpável, é algo que a gente está precisando bastante, sabe, para convencer os produtores aqui na região. Aí eu queria perguntar, né, qual foi o teor de argila desse solo e como que a gente poderia padronizar essa metodologia, né? Porque aqui no Vale a gente encontra desde solos extremamente argilosos até nessa mesma situação que o seu Ricardo falou, de solos arenosos. Então, não sei qual seria o melhor parâmetro para a gente fazer, né, para ter essa avaliação, né, de uma forma um pouco mais precisa para essa diversidade. Certo, certo. Nesses solos que estavam no exemplo do livro mesmo, eu acredito que a maioria aí tem perto de 60%, 70% de argila. Esse da área do Sr. Humberto Emura, ali tem algumas áreas que já estão mais perto de 50%, né, de argila. Agora, boa pergunta. Eu acredito que a gente vai ter que fazer alguns testes, cada um aí na sua realidade, em relação aí marcar ali a quantidade de argila, a quantidade de areia que tem, e ver o que é possível fazer, qual que é a melhor condição de umidade de solo a ser feita, para ver se a gente consegue fazer uma padronização melhor. Eu posso estar conversando também com o pessoal que desenvolveu esse método e verificar se eles, após a publicação, se eles fizeram algum tipo de trabalho aí
em outros tipos de solo também. Na publicação eu não vi falando muito a respeito de solos arenosos. Não sei se também porque muitas vezes o pessoal acredita que a compactação seja menor, mas acredito que não seja bem a realidade, né? Então, eu acho que a gente poderia ir por aí. De repente, quem puder ir fazer alguns testes e ir compartilhando no grupo, e eu posso também estar verificando aí com o pessoal que desenvolveu o método e ver se eles têm alguma ideia de como pode ser feito. Da parte de agregados, eu ainda não tenho experiências aqui na área arenosa, mas da parte de formação de torrão, ele forma torrão tão grande quanto uma área argilosa, né? Depois eu compartilho com vocês umas fotos que foram tiradas ali na área do Haroldo, que é argila 8%, e na do vizinho também, né, que tem o mesmo teor de argila, e uns torrões bem grandões, né? E na parte onde foi feito o tratamento com o Yamakawa, não forma esses torrões grandes, né? Até foi feito foi feito um reset, né? Por mais que foi tratado com Yamakawa, como a área ainda está muito manchada, o Haroldo preferiu fazer o reset. E os próprios funcionários disseram, né? Onde foi tratado, né? A Iveca passou muito mais macio, né? Muito mais. E a gente vê o solo bem mais sem torrão mesmo, né? E Wagner, ali nessa área que você fez a avaliação, tem uma mancha também de areia, né? Tem um pedaço ali que é bem arenoso. Você chegou a ver alguma diferença ali? Não, lá a gente não fez avaliação, a gente acabou que concentrou as avaliações para o lado contrário daquela área arenosa. Sempre a gente ficava nessa dúvida, porque a gente fazia, na verdade, a sopa de solo sempre na área mais argilosa, mas na correria acabava que a gente não foi avaliar essa parte arenosa, e é bem próximo mesmo. De repente eu posso ir dar uma verificada lá e tentar fazer uma avaliação, né, lá nessa área também. Beleza. Obrigadão, Wagner. Excelente aula. Obrigado. É uma excelente ferramenta mesmo. Tem que começar a fazer na prática para conhecer. Matheus, fica à vontade. Então, eu estava pensando aqui, acho que foi até a Elisa que mostrou da vez passada, né? Que numa das áreas lá que estava utilizando o Yamakawa começou a descompactação de baixo para cima, né? Num dos talhões, né? E aqui pelo leste que a gente estava olhando aqui, pelo que você comentou, né, Wagner? A gente avalia uma camada de 25 centímetros do solo, né? Será que não temos que ir um pouco mais fundo com essa análise do DES? Ela é uma ferramenta que foi desenvolvida para avaliar essa primeira camada, mas eu acredito que se a pessoa tiver a disposição de abrir a trincheira e arrancar um bloco ali um pouco mais abaixo, é possível avaliar também. Eu acho que não tem fronteiras ali, daí só vai dar disposição da pessoa abrir essa trincheira, né? Mas eu acho que é possível. Porque por parte de conceito vai ser a mesma coisa, né? O tipo dos torrões angulares, né? Que daí quando que as nossas áreas aqui é num solo um pouco mais arenoso. Aqui a gente tem de 12% a 35% de argila, né? E o que dá para notar é que a nossa compactação está nas camadas um pouco mais profundas, né? A gente chega em pontos aqui que chega até 50 centímetros, né? Ah, sim. Aí é mais um ponto para estar pensando um pouco mais, né? Ficar procurando mais. Sim, sim. Eu acho Então, que beleza. é válido. E de acordo com que você vai rompendo as barreiras, você vai descendo, né? Então, beleza, então. Obrigado. E parabéns pela apresentação, Wagner. Muito bom. Obrigado. Mas eu até tenho um modelo físico aqui também aqui acho que tá borrando, deixa eu ver se eu consigo tirar. Mas eu acho que o pessoal, para quem prefere um livrinho mais físico, acho que o pessoal da Embrapa tem que ver se eles mandam também. Tinha uma época que eles mandavam isso aqui por correio, ou quem tem a oportunidade de estar passando pela Embrapa,
pegar esse folhetinho aqui, que tem todas as informações, isso aqui dá para levar para o campo, ajudar aí a avaliar, né? Ou se não, hoje no celular também você consegue ter ali aquele folheto que eu mandei ali no WhatsApp, né? É possível também estar olhando ali as informações. É bem simples. É muito bom.